E o que é radiônica? Radiônica significa, a palavra, a etimologia da palavra, são íons que emitem radiação. Todas as vezes que você ouvir radiônica, isso vai te remeter a algo do tipo íons sendo emanados, energia sendo emanada, radiação sendo emanada. É uma técnica que nós utilizamos para emanar radiação. Radiônica vem de íons, vem dessa emanação de radiação. Então, enquanto a radiestesia é utilizada para análise, enquanto a radiestesia é utilizada para verificar a energia de pessoas, a radiônica é usada para o tratamento, para emanar energia que corrija os desequilíbrios energéticos daquela pessoa que nós identificamos. Então, imagine que, por exemplo, você sofre de um problema de saúde crônico. Vamos pegar um caso tipo uma fibromialgia. Vamos supor que você sofre de fibromialgia, você tem um problema crônico, você sente dores no corpo todo. Se a gente for avaliar a causa raiz da sua fibromialgia, a gente vai utilizar a radiestesia. Então, através da radiestesia, a gente faz uma análise sua e identifica a causa raiz deste problema de saúde crônico. Vamos supor que para a fibromialgia, que foi só um exemplo aqui, a causa raiz seja emocional. Então, você tem um problema emocional, você tem um desequilíbrio emocional, coisas que você vem carregando há muitos anos e que acabou virando uma somatização e é por isso que você sente dores no corpo todo hoje. Essa análise a gente faz com a radiestesia. Mas e agora? Como é que eu trato isso? Como é que a gente faz o tratamento? É aí que entra a radiônica, que é a técnica utilizada para realizar o tratamento dos desequilíbrios que você encontrou previamente com a radiestesia. Mas existe algo que você precisa saber. Usar o termo radiônica está errado. Embora o termo radiônica seja amplamente utilizado nos dias de hoje, embora você já deva ter ouvido falar sobre radiônica diversas vezes, não é certo utilizar o termo radiônica e eu vou te contar por quê. O que é a verdadeira radiônica? Lá por volta de 1900, vou te contar uma breve historinha. Lá por volta de 1900, um médico, Dr. Albert Abrams, conforme ia fazendo avaliações dos seus clientes, em algum momento teve um estalo e percebeu que diferentes pessoas que tinham o mesmo problema apresentavam uma certa característica parecida nos exames e elas vinham de locais próximos, dos mesmos locais. Então, imagina que você é o Dr. Albert Abrams, você está avaliando lá 10 pacientes, são 10 pessoas diferentes, e no caso aqui do exemplo, 10 pessoas com o mesmo problema. Se você tem 10 pessoas diferentes, 10 pessoas com o mesmo problema e o exame acusa esse mesmo problema, nas conversas com essas pessoas, ele percebeu que essas pessoas vinham basicamente dos mesmos locais. E ele ficou pensando, mas como pode as pessoas serem do mesmo local e elas terem o mesmo problema? Conforme ele foi se aprofundando nas conversas com essas pessoas, ele percebeu que haviam algumas similaridades entre essas pessoas, que não só pelo local onde elas moravam, mas pela posição da casa delas, como a casa delas estava posicionada, se era norte e sul, se era leste e oeste, como é que a cama delas estava posicionada, como é que elas viviam, qual era o estilo de vida delas, e ele percebeu que naquela região existia algum tipo de emanação de energia que prejudicava igualmente aquelas 10 diferentes pessoas, mas que elas tinham exatamente o mesmo problema. Então, como é que pode pessoas diferentes que vêm do mesmo lugar, que possuem algumas similaridades com o local onde elas habitam, a casa delas como está posicionada, tudo que elas fazem, e elas terem o mesmo problema? A partir daí, este médico, que apesar de ser um médico como qualquer outro, tinha bastante sensibilidade, olhos para ver, né? Porque diversos médicos podem ter passado por situações parecidas, mas não tinham olhos para ver. Então, o Dr. Albert Abrams tinha essa sensibilidade e ele começou a fazer essa investigação. Conforme ele foi tratando essas pessoas, ele resolveu criar uma engenhoca,
um tipo de instrumento, um tipo de aparelho que permitisse que ele verificasse como estava a energia de cada uma dessas pessoas. Porque o máximo que ele tinha ali era os exames físicos daquela pessoa e a conversa que ele fazia com aquelas pessoas. E ele alucinou que aquelas pessoas habitavam em locais que tinham energias deletérias, energias que prejudicavam aquelas pessoas. Mas a intenção dele foi criar tipo uma engenhoca para que ele pudesse ter certeza de que aquelas pessoas estavam sob influências da energia do ambiente, das energias dos ambientes. E aí ele criou o que se chamam de aparelhos eletroeletrônicos, que é o que a gente dá o nome de radiônica. Então, o que é a radiônica? A radiônica é um aparelho criado pelo Dr. Albert Abrams lá no início, lá em 1900, no início de 1900, que tinham por objetivo medir, avaliar a energia dessas pessoas. Ele era um cara tão excepcional que, além dele criar um aparelho eletroeletrônico, e quando eu quero dizer eletroeletrônico, é um aparelho que você conecta na tomada, literalmente, tá? É algo que você realmente conecta na tomada. O Dr. Albert Abrams, por ser um cara excepcional, além dele conseguir criar um aparelho eletroeletrônico, e eletroeletrônico é realmente um aparelho que você conecta na tomada, além dele conseguir criar esses aparelhos para fazer análise da energia das pessoas, ele conseguiu fazer com que esse aparelho também emitisse um tipo de emanação e corrigisse a energia dessas pessoas. Ou seja, ele criou um instrumento que não só detectava os desequilíbrios, mas também emitia, mas também corrigia. E a isso nós damos o nome de radiônica.